E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês, professor Thiago Carbonell, da área de Linguagens e Códigos, mais uma vez para nós nos embrenharmos dentro desse módulo fundamental que é o módulo de variantes linguísticas, tá? Hoje é a nossa finalização desse módulo, em que eu trago para vocês dois conceitos muito importantes e agrego um terceiro, tá? Que vocês podem, nos estudos, na preparação, ler em algum lugar e não entender muito bem. E como tem a mesma terminação dos outros dois, então vale a pena a gente ver. Tudo bem? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, nós vimos os tipos de variante, nós vimos o que é uma variante, falamos do preconceito linguístico, tá? Agora a gente vai falar como que a diversidade linguística se manifesta. E vamos trabalhar dois conceitos muito importantes, tá? O conceito de dialeto e o conceito de socioleto. Esses conceitos, em outras áreas, tá? Como a área da antropologia, a área da sociologia, podem ser utilizados de forma distinta dessa que eu vou explicar para vocês, tá? Mas na prova de linguagens e códigos, se esses nomes aparecerem tanto no enunciado de uma questão, quanto nas alternativas para que você analise a questão, você vai considerar esse conceito, que é um conceito advindo de algumas gramáticas que olham, né, para a sociolinguística, gramáticas mais modernas, e também, né, dos livros de referência de linguística e sociolinguística. Tudo bem? Então vamos lá. Um dialeto, ele é um uso da língua, tá? Como nós estamos aqui usando a nossa, em certa região de uma unidade geográfica linguística. Por exemplo, o Brasil é uma unidade geográfica linguística. No Brasil, a despeito do uso de outras línguas, principalmente línguas indígenas, a língua oficial brasileira é o português. Agora, o português falado no Sul, com todas as suas características, o sotaque, o vocabulário e até mesmo, não é, algum tipo de mudança na ordem da construção do período, que seriam mudanças morfossintáticas, caracteriza o dialeto do sul do Brasil. Tá? Então, o bate do gaúcho faz parte, né, do dialeto sulista. O fato de gaúchos falarem, por exemplo, cacetinho em vez de pãozinho ou filão de pão, como se fala no estado de São Paulo, tá? É uma distinção entre o dialeto, né, do sul e o dialeto do sudeste. Nós podemos ter recortes ainda mais específicos. Tá? Quem já teve ali mais contato na região sul e transitou, por exemplo, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e pelo Paraná, tá? Percebeu que existem pequenas variações. É claro que elas se parecem muito entre si e são bem diferentes daquelas que a gente tem no Nordeste. Se nós viajarmos ao Nordeste, a gente vai perceber que, embora aqui na nossa mente, porque estamos distantes, ou não tão distantes, né, podemos ter alunos do Nordeste, a fala do baiano tem marcas distintas, dependendo da fala do cearense. Tá? Então, por exemplo, há regiões em que o L final, de Raquel, por exemplo, né, vira um Raquel, que não é Raquel, como se tem na variante caipira do dialeto falado no interior do estado de São Paulo. Tá? No caso do dialeto, independe da representatividade do grupo. Então,
as pessoas, né, de um padrão socioeconômico mais baixo e as pessoas de um padrão socioeconômico mais alto têm as mesmas características dialetais, tá? Como o sotaque, como a adesão a elementos de vocabulário distintos de uma região para outra. Tá? Então, aqui no mapa eu mostrei, por exemplo, nós temos uma divisão de grandes dialetos que, como eu disse, podem ter subdivisões internas, né? Um predominante no sul do Brasil, um predominante na região sudeste, mas com variações entre São Paulo e Minas, principalmente, o Rio de Janeiro também. Um aqui que vai pegar, não é, a parte de baixo do Nordeste, um aqui que pega uma parte do Nordeste e o Norte, um que pega o Centro-Oeste e um que pega a parte Nordeste já em fronteira com os países ao norte e com grande predominância de índios. Tá? Então isso constituiu frentes dialetais da língua portuguesa que são registradas na literatura, que são registradas, enfim, em textos de várias naturezas, produzidos nessas áreas, em falas que hoje fazem parte dos nossos filmes, das novelas, das séries, etc. Tá? Esse é o conceito mais usual para a linguística. O conceito de socioleto, tá, já é um conceito mais específico e diz respeito a um modo particularizado de falar de um grupo, mas apenas quando os indivíduos estão nesse grupo. Foi daqui que saiu, né, aquela questão polêmica do Enem, que girava em torno do modo de se comunicar de homossexuais e travestis, né, o chamado pajubá. Como durante, né, séculos, homossexuais, né, bissexuais, transexuais, travestis eram amplamente perseguidos, desenvolveu-se como se fosse uma língua codificada para que eles pudessem falar um para o outro, né, em situações de risco, enfim, tivesse uma linguagem cifrada para que pudessem se comunicar e se entender. Tá? Agora, fora de situações em que fosse necessária essa comunicação, né, homossexual ou homossexual, eles continuavam usando o seu dialeto, independentemente do local em que estivessem. Tá? Os policiais também têm uma maneira cifrada de se comunicar, em parte porque eles se comunicam pelo rádio, então pode ser que a frequência que eles estão compartilhando seja uma frequência rastreada. Então eles têm ali um modo de falar codificado que, enquanto eles estão trabalhando, eles falam. Mas quando eles estão em outro ambiente, em casa, transitando pela sociedade, eles voltam a falar o seu dialeto local. E existe um termo que aparece em alguns textos, que é o idioleto. O que é o idioleto? O idioleto tem a ver com individualidade. Então, eu, enquanto indivíduo, posso caracterizar o meu estilo pessoal de fala ou de escrita com marcas que têm a ver com o jeito de pronunciar as palavras, o uso mais acentuado, né, ou seja, mais frequente de certas palavras ou construções. Vocês já devem ter percebido que muitos professores falam né no final das suas frases. Outros falam esse inicial. Então isso passa a ser uma marca do estilo individual desse ou daquele professor. Então isso aí vai ser um idioleto. Tudo bem? Falaremos mais sobre isso na aula de exercícios, ok, pessoal? Tenham todos bons estudos, seguindo firmes e fortes. Tudo bem? Forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.